Afinal, a China está comprando o Brasil? É sobre isso que a gente precisa conversar um pouquinho hoje, porque como você já sabe, nos últimos tempos o Brasil ele vem se aproximando muito do bloco oriental, Rússia e China, principalmente ali com a China em relação a tratados comerciais, tratados econômicos e etc. E vem se aproximando muito também dos BRICS. Então a principal forma que a China encontrou para poder crescer a sua economia, para poder tentar alcançar os Estados Unidos, é basicamente se tornar a indústria, a fábrica do mundo e exportar muito produtos para o mundo. Então se você for ver hoje, a balança comercial da China é sempre regada à exportação. Então eles exportam muito para o mundo, eles basicamente fazem com que a inflação global, inclusive, caia um pouco de tanto produto que eles exportam, para você ter uma noção, dado que essa é a estratégia primária deles, exportar muito para que então essa exportação toda gere dependência global, e a partir do momento em que essa dependência é gerada, então eles têm ali todo o poder geopolítico nas mãos. Para que você entenda melhor, é até meio complicado a gente falar diretamente dessa forma, mas só que linkando os pontos, citando o exemplo aqui do Brasil, como você já sabe, a gente tem uma inflação aí que é relativamente alta, uma inflação que vinha caindo aí por conta de uma política monetária mais restritiva, mas só que a gente vem sofrendo muito com a inflação, mas só que o Brasil ele vem adotando a estratégia de aumentar a taxa de juros para tentar diminuir a inflação. Se a gente for por outro caminho, que é basicamente usar a própria China, que possui muitos tratados e parcerias com a gente para poder ajudar a gente a diminuir a nossa inflação, então o que acontece? A inflação está alta, a China ela vem com toda essa indústria, com todas essas empresas, com toda essa produção que ela tem e oferece para a gente produtos mais baratos, e a partir do momento em que a gente aceita esses produtos, então esses produtos começam a entrar aqui no nosso país, esses produtos chineses começam a entrar em abundância aqui no país, e isso faz com que a nossa inflação comece a cair. Por um lado pode ser até bom, afinal a China começou a exportar mais pra gente, a gente comprou mais produtos da China a preços menores, porque toda essa exportação que a China faz para o mundo é a preços menores do que os preços praticados por outros países, entendeu? Então a China, ela também quebra outros países, a exportação de outros países, por conta desse fator deles exportarem a preços menores, entendeu? Então a gente vai comprar deles a preços menores, a gente vai comprar muitos produtos e inevitavelmente a gente vai conseguir diminuir a nossa inflação fazendo isso. Mas só que existe um lado mais sombrio no meio de tudo isso, que é basicamente um negócio chamado dependência. Se você começar a utilizar a exportação massiva da China para poder diminuir a sua inflação, então você vai gerar dependência. A partir do momento em que você gera essa dependência, então você fica à mercê do que a China disser, entendeu? Então, por exemplo, imagine que a inflação do Brasil está descontrolada e a única maneira que a gente tem para diminuir a nossa inflação é importar mais da China. Beleza, a gente importa, mas só que a partir do momento em que a gente começa a importar mais e a China começa a perceber que a gente está dependente dessa importação, então eles podem barganhar acordos melhores para eles. E aí que vem aquela famosa frase de que a China está comprando o Brasil. Então se você gera essa dependência, inevitavelmente você vai perdendo o seu espaço na mesa de negociação, e você acaba ali cedendo mais do que deveria. E inclusive esse fator de diminuir a inflação importando mais produtos de fora é um negócio que, além de gerar dependência,
do país que você está comprando, no nosso caso aqui a China, que é a fábrica do mundo, além de você gerar essa dependência, você ainda mata suas indústrias locais. Afinal, não tem como você competir. Você sendo uma indústria local, não tem como você competir com a vastidão de produtos que a China está mandando para cá, entendeu? Então você vai quebrar, ou você vai ter que praticar preços menores do que eles. Para você praticar preços menores do que eles é algo extremamente complicado, afinal o preço deles já é extremamente baixo. Então essa que é a principal estratégia da China atualmente, é basicamente exportar muito para o mundo e exportar a preços menores. A Europa e o próprio Estados Unidos, eles já perceberam essa estratégia do Partido Comunista, entendeu? E eles já começaram a industrializar mais as suas economias. Você vê que os Estados Unidos, o Trump, ele tá ali insistindo para poder tentar trazer mais empresas de volta para os Estados Unidos, e inclusive ele vem aí batendo muito com essa questão de tarifa e etc. Abriu guerra comercial com a China, está tentando enfraquecer o dólar para que dessa forma esse enfraquecimento do dólar ajude empresas que são americanas e estão fora dos Estados Unidos a voltarem para os Estados Unidos, entendeu? Então ele está fazendo lá as estratégias dele. Tem algumas que estão dando certo, outras não estão dando certo. Na minha opinião, as tarifas não deram tão certo assim o quanto ele esperava. Eu acredito que o Trump, ele acreditava que o impacto das tarifas fossem maiores, mas só que o objetivo final é basicamente tentar industrializar mais a América, industrializar mais os Estados Unidos, gerar mais emprego, aumentar a produtividade das empresas, para que dessa forma essa dependência dos produtos da China diminua, entendeu? Afinal, como você já sabe, mesmo sendo ali rivais econômicos e etc., China e Estados Unidos fazem muitos acordos comerciais. Os Estados Unidos compram muito da China. Se a gente for trazer para o âmbito aqui do Brasil, para que a gente diminua também essa dependência de produtos, não somente da China, mas só que de outros países também, um dos principais fatores, um dos principais pilares disso tudo é basicamente reindustrializar a nossa economia. Então a gente precisa ter mais indústrias, a gente precisa ter mais empresas produzindo os nossos próprios produtos aqui no Brasil. O segundo pilar, aumentar a produtividade dessas indústrias, das nossas empresas. Nós até fizemos um vídeo aqui recentemente falando sobre produtividade, a importância que a produtividade tem em uma economia, para que dessa forma a economia passe a crescer e passe a se tornar mais rica de fato, entendeu? Então esse fator de produtividade é extremamente importante. E tem um terceiro fator também, que envolve você seguir aí uma metodologia de utilizar os juros para poder cortar a inflação alta do seu país. E eu falo isso porque se a inflação estiver alta e um determinado governo quiser no curto prazo matar essa inflação o mais rápido possível, então ele vai seguir por essa estratégia que nós falamos anteriormente, de importar produtos de lá de fora. Mas só que você importa esses produtos, a inflação ali no curto prazo ela diminui, ok, mas só que tem aqueles malefícios que nós falamos também, dependência e etc, entendeu? Esse terceiro pilar é extremamente importante, de você diminuir a inflação, porém usando aí a sua política monetária, usando os juros. E aparentemente o Brasil, ele até que fez isso. A gente viu aí que muito da política monetária, muito da taxa Selic foi usada para poder diminuir a inflação aqui do Brasil. A gente segue aí com a política monetária restritiva, na casa dos 15%, mas em tese o Brasil, ele está sim usando a política monetária para poder tentar convergir a inflação ali para a meta, entendeu? Então nesse terceiro fator aqui, eu acredito que a gente está fazendo aí um bom trabalho. A gente não está importando em massa para poder diminuir a inflação ali na base da canetada no curto prazo, algo que é extremamente maléfico no médio a longo prazo, porque você mata a sua indústria e você gera também dependência. A gente está seguindo ali por um caminho mais de médio a longo prazo, que é basicamente restringir a política monetária
monetária, sofrer ali o remédio amargo que essa política monetária restritiva gera na economia e na sua e na minha vida, mas no médio a longo prazo isso daí resolve o problema da inflação e abre brecha aí para que a gente não se torne dependente de nenhum tipo de importação pujante. Então a minha visão sobre essa relação entre Brasil e China e essa estratégia da China de exportar muito para o mundo é basicamente essa, entendeu? A estratégia da China é exportar muito, é vender muito e gerar dependência sobre os compradores, para que dessa forma eles possam aí, inclusive, invadir Taiwan sem muita retaliação, porque, por exemplo, se a China consegue de fato implementar com sucesso essa estratégia de exportar muito para o mundo e gerar dependência, então você consegue perceber que se você é dependente daquele país, então você não consegue sancionar ele. A gente viu no caso da Rússia, quando invadiu a Ucrânia, a Europa era extremamente dependente ali do gás da Rússia e etc. E mesmo sancionando a Rússia, eles ainda eram obrigados a comprar gás da Rússia, entendeu? Então, se você é dependente, você não consegue punir aquele ali que te sustenta, vamos dizer assim, né? Então é basicamente essa estratégia da China, e é uma estratégia que é de médio a longo prazo, mas só que os caras estão com pressa porque eles sabem que Europa, Estados Unidos já perceberam isso e estão tentando diminuir essa dependência. Estão tentando ruir esse plano da China. E isso daí, inclusive, se esse plano da China de gerar dependência com base na exportação falhar, então você pode ter certeza que não tem como os caras invadir Taiwan. Mas o que você acha de tudo isso daí, mano? Comenta a sua opinião abaixo aí. O que você acha das parcerias entre Brasil e China? Comenta essa opinião e já aproveita e já se inscreve no canal, porque aqui a gente vai sempre falar sobre tudo que esteja relacionado a dinheiro. Então, se está relacionado a dinheiro, economia, finanças, negócios, você pode ter certeza que a gente vai falar aqui nesse canal. Então se inscreve, se junte a essa causa, porque juntos em breve nós seremos ricos.